Aloha! Saúde, paz e felicidade, minha amiga e meu amigo. Nós continuamos nessa terça-feira a série de vídeos sobre felicidade e hoje eu trarei um tema que eu tenho certeza que será do seu interesse, porque é do interesse da grande maioria das pessoas atualmente. Eu estou falando das preocupações. Quem de nós, você, eu e todos os demais, não sofre ou não vê alguém sofrendo, pelejando com as preocupações? Para introduzir o tema, eu vou trazer duas considerações que são fundamentais. Primeiro, a preocupação é algo positivo. Imagine você, os nossos ancestrais lá nas cavernas, era muito importante que eles observassem os acontecimentos passados, previssem os riscos semelhantes no futuro para se prevenir. Quer dizer que trabalhar por hipóteses, relembrando o que aconteceu, observando o que se passou para se prevenir em eventuais circunstâncias semelhantes adiante, é uma vantagem. Então, o equipamento cerebral capaz de fazer previsões do futuro é um equipamento importante, fundamental, teve uma grande responsabilidade na sobrevivência da espécie, porque cá entre nós, o corpo humano não é dos mais fortes fisicamente que tem na natureza ainda hoje, imagine em tempos passados. Uma outra consideração indispensável é de que o nosso equipamento que pensa, ele é para o nosso cérebro, assim como um aplicativo é para o celular. Ele é um aplicativo para o nosso cérebro, o equipamento de pensar, sensacional e imprescindível, porém ele não é você, ele não sou eu. Muitos de nós, em algum momento, nos confundimos com o aplicativo como se ele fosse nós. Não. O equipamento de pensar cerebral, ele é um aplicativo do cérebro, assim como o WhatsApp, o Google, o YouTube, são aplicativos do nosso celular. Quando eles estão em ação, eles estão no comando da situação, mas é sempre possível eu recuar, desligá-lo e mudar para outro aplicativo, não é verdade? Então nós vamos ter essas duas considerações sempre em mente. Agora eu vou trazer para você as leis que regem este aplicativo de pensar. A primeira lei que o rege é que ele não sabe separar realidade de imaginação. Tem uma experiência que foi repetida inúmeras vezes, sempre com os mesmos resultados. Escolhem-se dois grupos de voluntários, os dois grupos serão colocados em recintos diferentes. Ambos os grupos recebem como única informação de que naquele ambiente onde estiverem serão soltadas cobras muito venenosas. Claro que eles estão todos equipados de segurança para não terem problema com as cobras, mas sabendo que naquele ambiente onde eles estarão, no escuro, terão cobras. E na sequência, os pesquisadores soltam cobras em um recinto e não soltam no outro. E aí foram medir frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e algumas medidas na corrente sanguínea. Surpresa, não houve diferença. Ambos os grupos, tanto aquele que realmente estava exposto às cobras, quanto aquele que só imaginou que estaria, todos tiveram reações semelhantes, demonstrando que o nosso equipamento, que o nosso aplicativo pensar não separa imaginação de realidade. Esta é a primeira lei. Uma segunda lei, também fundamental, é de que este equipamento, este aplicativo pensar,
desconhece a palavra não. Vamos fazer um teste? Eu vou lhe dar uma sugestão. Não pense num gatinho preto, não. Garanto que pensou, porque o seu equipamento de pensar, ele desconhece a palavra não, ele ouviu apenas pense num gatinho preto e pensou num gatinho preto. Esta é a segunda lei que também precisa estar presente para a sequência do nosso raciocínio. Agora eu vou trazer também para a nossa discussão, para enriquecer a nossa discussão, uma percepção médica. Existem graus. A preocupação leve, ela é importante, é saudável, ela nos ajuda a prevenir de alguns riscos. Beleza, preocupação leve, bem-vinda, sinal de saúde. O problema, a questão é quando ela começa a ficar muito intensa. Aí ela vai se transformar em ansiedade. Ansiedade é um termo que vem do grego anxios, quer dizer angústia. De fato, quando nós estamos ansiosos, nós sofremos angústia. E ainda tem uma possível situação mais grave da preocupação quando ela se transforma em pânico. O nosso sistema todo entra em pânico, nós perdemos totalmente o controle. Então nós temos preocupação leve, saudável, ansiedade já é um distúrbio da saúde e pânico um distúrbio muito grave, muito acentuado. São 3 estágios da preocupação. Então aquele equipamento que foi dado a nós para nos beneficiar, quando sobrecarregado, ele tem essas desvantagens, ele pode evoluir negativamente para a ansiedade, com muita angústia, ou para pânico, que é mesmo a pessoa entrando em pane, em desespero, com medo extraordinário, indescritível, não se sabe bem do que. Um outro dado que precisamos ter presente é que quando o nosso equipamento de pensar está prevendo algum problema, alguma situação difícil, ele prepara o nosso corpo para lutarmos ou fugirmos. Vamos nos lembrar dos nossos ancestrais lá. O seu corpo, o corpo humano, não era dos mais fortes. Conforme a situação, ele tinha que enfrentar, ele poderia enfrentar, mas tinha outras situações que ele teria que correr. E o corpo precisava estar hiperestimulado. E quem faz isso são 2 glândulas que temos sobre os rins chamadas suprarrenais. São elas que produzem o cortisol e a adrenalina, que de fato são excelentes, podem nos salvar a vida, a própria vida, algumas vezes. A questão, outra vez, é quando existe cronicamente a produção de cortisol e adrenalina. Com essa produção crônica de cortisol e adrenalina, inibe o nosso cérebro de produzir os hormônios da felicidade. Portanto, uma pessoa que vive ansiosa ou em pânico, o cérebro não vai produzir os hormônios da felicidade e a pessoa vai sempre estar se sentindo mal. Então, vamos às estratégias para nos livrarmos deste mal. Número 1, consciente de que o aplicativo Pensar não sou eu. Primeira coisa, eu devo me afastar. Eu devo falar assim, olha, deixa eu observar o meu pensamento. Eu não sou o meu pensamento. Meu pensamento está nessa direção, pensando sobre essas fatalidades futuras, pensando que vai dar merda, mas eu estou fora disso. O meu aplicativo que está com esse funcionamento. É o primeiro passo. O segundo passo é lidar com o aplicativo emoção, porque o aplicativo emoção, habitualmente ele é ligado junto com o aplicativo pensar. É preciso primeiro entender que o aplicativo pensar não sou eu, e em segundo lugar, desligar o aplicativo emoção. Como fazer isso? Simples demais.
está preocupado, tem consciência que o seu pensamento não é você. É um aplicativo fundamental, importantíssimo, mas ele não é você. E aí você se afastou, passa a observar o pensamento. Vamos desligar o equipamento emoção, o aplicativo emoção, de um modo simples, prestando atenção na respiração. Inspira contando até 4, segura contando até 7 e expira contando até 8. Então, inspira contando até 4, segura contando até 7 e expira contando até 8, sempre no mesmo ritmo. Feito isso 3 ou 4 vezes, o equipamento emoção passa a ficar separado do equipamento pensar, que neste momento está muito catastrofista, no momento de preocupação, passando para ansiedade. Então, veamos este segundo passo. Esses passos devem ser os passos imediatos. O primeiro e segundo passos são imediatos. O terceiro passo é um passo de curto prazo, já que o equipamento pensar não sabe separar imaginação de realidade. Vamos recuar e vamos imaginar cenários positivos, imaginar cenários bonitos, imaginar bons resultados no futuro. Isso fará uma diferença, grande diferença, muita diferença. Agora, não vá nessa, porque infelizmente uma boa parte das pessoas fala assim: se preocupa não, tem nada não é assim não. Isso não funciona. Não se preocupa, não funciona, porque como o equipamento pensar desconhece a palavra não, na hora que alguém me fala não se preocupe, mas eu vou me preocupar. Então jamais dê esse conselho para alguém: não se preocupe. Ensina a lidar com a preocupação que está se transformando em ansiedade. E agora tem ainda estratégias de médio e longo prazo que são indispensáveis para a manutenção de um estado saudável, para sabermos como enfrentar esses pensamentos negativistas e catastróficos. Um deles é a sabedoria da aceitação. Infelizmente ou felizmente, sei lá qual das duas, tem certas coisas que nós não temos o que fazer. Então é preciso desenvolver a sabedoria da aceitação. E um modo ainda mais a longo prazo, uma estratégia de mais longo prazo: tenha um propósito na vida que te mantenha em fluxo. É preciso termos um propósito, é preciso ter algo que de fato nós nos envolvamos por inteiro. O aplicativo pensar, o aplicativo sentir e o aplicativo fazer estejam todos integrados naquela tarefa. É importante descobrir isso, que seja como forma de exercer uma profissão, que seja como um modo, como um hobby, que eu ou você possamos fazer nas horas vagas. Se praticar estas estratégias que eu acabo de descrever, eu asseguro que a sua preocupação vai ficar sempre no nível de planejamento do futuro, nunca vai se transformar em ansiedade. E o seu sistema límbico, o seu equipamento pensar em harmonia com o seu aplicativo sentir, vão produzir os hormônios da felicidade e você vai ser uma pessoa que tem bem-estar, felicidade, que vê um sentido gostoso na vida. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Assim, se inscreve aqui no canal, que na próxima terça-feira eu vou dar mais dicas ainda sobre felicidade. Saúde, paz e felicidade hoje e para o resto da sua vida. Aloha!